Olá, você tem 3 minutos? Então é tempo suficiente para a gente conversar um pouco. E eu quero começar falando para você sobre o que a Bíblia diz. A Bíblia diz no livro de Juízes, capítulo 7, versículo 3, dentro desse texto e contexto é uma passagem, aquela passagem de Gideão, quando ele vai lutar com o povo de Israel, enfrentando alguns inimigos de Israel. Eu não vou me prender tanto a detalhes, mas no versículo 3, mais precisamente, o Senhor Deus aparece a Gideão, e Gideão estava com alguns homens para a guerra, mas nem todos estavam preparados, muitos estavam atemorizados. Então o próprio Deus diz a Gideão algo que é bem interessante. Deus diz assim: Gideão, manda que os covardes voltem e fiquem observando. E olha que coisa interessante, Deus, ele diz assim, não mande eles para casa, mande eles voltarem da peleja, mas eles vão ficar observando. Era como que Deus dizendo assim, eles vão aprender como é que se vence uma guerra, confiando na minha estratégia e na minha maneira de trabalhar. E é isso que eu quero partilhar com você um pouquinho. Então é isso que eu quero trabalhar com você um pouquinho. A estratégia de Deus, o trabalhar de Deus, a maneira que Deus age nas diversas formas, a maneira da multiforme sabedoria de Deus. Nós vivemos em dias, e é claro que você também sabe e percebe isso, nós vivemos em tempo em que estamos cercados de pessoas desmotivadas. Estamos cercados de pessoas que não têm a menor motivação em fazer as coisas. Como é chato você entrar numa loja e ser atendido por um vendedor que não tem a menor motivação para aquilo em que está fazendo. Como é chato você chegar no balcão de uma panificadora, de uma farmácia e ser atendido por alguém que não tem o menor interesse naquilo que está fazendo. Você percebe que nós vivemos rodeado de pessoas assim, pessoas covardes, pessoas medrosas, mas também perto de você, perto de nós, tem aqueles que são corajosos. Perceba que o medroso, ele nunca tenta fazer nada. O medroso, ele tem medo de tudo que tem pela frente, ele não aceita nenhum tipo de desafio. O covarde, ele até pode começar, mas ele desiste com facilidade. Enquanto que o corajoso, ele entra na batalha, porque o corajoso é aquele que venceu o medo que lhe prendia. Ele entra na batalha, ele entra na peleja, ele aceita aquilo que lhe é proposto e ele vai de cabeça. E é isso que eu quero que você compreenda através dessa palavra. Seja corajoso, enfrente os seus medos, não se preocupe. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5, verso 7, lance ao Senhor Jesus as suas preocupações e Ele cuida de você. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.